Olá pessoal, bem-vindos à nossa 16ª aula da disciplina de Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Daniel Orquiza. Na aula de hoje nós vamos dar início ao tratamento de circuitos de segunda ordem. Então, esse é o sumário da aula de hoje. Nós vamos iniciar com uma introdução sobre análise de circuitos de segunda ordem. Depois nós vamos passar a falar das soluções da equação diferencial de segunda ordem. Faltou um L aqui. E, por fim, nós vamos falar da solução da equação homogênea, né? A solução homogênea, a solução natural do circuito, ainda na aula de hoje. Então, vamos começar com esse primeiro tópico aqui, que é o tratamento, né, da introdução da análise de circuitos de segunda ordem. O que são circuitos de segunda ordem, né? Então, da mesma forma que circuitos de primeira ordem são circuitos que são regidos, né, o comportamento das grandezas, das tensões e correntes, são regidos por equações diferenciais de primeira ordem. Aqui nos circuitos de segunda ordem, esses circuitos vão ser regidos por equações diferenciais de segunda ordem. E acontece que esses circuitos, né, vão justamente ser os circuitos que têm dois elementos armazenadores de energia. Então, circuitos de segunda ordem possuem dois elementos armazenadores de energia, ou seja, né, circuitos clássicos RLC, né, RLC série, RLC paralelo, tá? São exemplos de circuitos de segunda ordem. Você pode ter dois elementos de um mesmo tipo, então dois capacitores, né, e ainda assim o circuito ser um circuito de segunda ordem, contanto que esses dois capacitores ou esses dois indutores, no contexto daquele circuito, tá, no esquemático daquele circuito, não possam ser associados em um único capacitor ou um único indutor. Então, por exemplo, se você tiver dois indutores e eles estão separados no circuito por uma ou mais resistências, né, de tal forma que você não possa associá-los e definir uma indutância só, tá? Esse circuito vai ser de segunda ordem também. Tá? Então, não precisa ser só RLC, né, série paralelo, tem outras variantes também. Então, ou seja, como foi dito, o comportamento, né, o comportamento entre aspas desse circuito, a forma como as tensões e as correntes vão se comportar ao longo do tempo vai ser regido por equações diferenciais de segunda ordem, desse tipo aqui. Tá? Então, X aqui seria a grandeza circuital. Né? Então, vamos só anotar aqui do lado, X seria, por exemplo, a tensão em algum nó, né? Tensão capacitor, não sei, ou X igual a corrente, né? Um resistor e assim por diante. Tá? A corrente do circuito. Então, X é a grandeza que você está analisando, e aí você tem uma equação desse tipo, né? Derivada segunda no tempo da grandeza, mais uma constante A1 vezes a derivada primeira, mais uma constante A2 vezes a grandeza em si, tá? Igual a uma função de forçamento, tá? Que pode ser uma função no tempo. Nós vamos considerar, para todas as nossas análises aqui, da mesma forma que fizemos para circuitos de primeira ordem, que a função de forçamento ela vai ser constante, pelo menos durante uma parte do intervalo de análise. Então, por exemplo, a partir do momento que se fecha uma chave, tá, a função de forçamento vai ter um determinado valor e assim por diante. Né? Para a nossa análise é o que a gente vai tratar aqui. E de forma similar, tá, ao que aconteceu para circuitos de primeira ordem, a gente vai ver que a análise é parecida aqui. Tá? A parte da resposta é composta pela solução da equação homogênea. Ou seja, você eliminando as fontes, né, ou a função de forçamento do lado direito, né, e deixando o lado direito da equação igual a zero, você tem a equação homogênea, tá? E daí dá para se mostrar que x de t, que vai ser a solução da equação completa aqui, né, pode ser escrito como uma soma, uma superposição, tá, da solução particular mais a solução complementar, tá, que é a solução dessa equação. A solução complementar aqui é o x que a gente vai calcular nessa equação aqui. Então, isso aqui ainda é válido. Tá? Ainda, além disso, nós também vamos assumir que isso daqui vai ser uma constante, porque a gente vai considerar que a função de forçamento é uma constante. Então, solução particular vai ser a resposta do circuito em regime estacionário, em estado estacionário, em regime permanente, tá? Quando todos os transientes passaram. Então, você vai ter coisas similares aqui nesse sentido, excetuando-se o fato de que agora a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, então, logicamente, vão haver
vai haver diferenças, tá, na resposta, no transiente que a gente vai observar. Então, para a gente ver como é que vai ficar a cara dessas equações diferenciais aí para os casos mais triviais, né, os circuitos RLC, vamos considerar o circuito RLC série. Então, você tem uma fonte de tensão, tá, VS, S de source, é um resistor, um capacitor e um indutor em série, né, um circuito de um único laço percorrido por uma corrente I de T. Tá? E aí a gente pode escrever a LKT desse circuito. Né? Você vai ter a tensão sobre o resistor, né, que a gente poderia chamar de, nesse sentido aqui, de VR. Ela vai ser R vezes I, lei de Ohm. Né? Então, VR mais a tensão sobre o capacitor, que está denotada aqui, né? Vai ser esse segundo termo aqui, VC. Tá? VC vai ser 1 sobre C vezes a integral de I, né, a corrente dt. Né? Na equação do capacitor, I igual a C dV dt. Se você integrar, lembrando, você tem que a tensão sobre o capacitor vai ser 1 sobre C vezes a integral desde o tempo inicial até o tempo t de I de T dt. Tudo bem? E essa tensão sobre o capacitor, a tensão sobre o indutor também na convenção passiva, corrente nesse sentido, tensão VL aqui, né? Nesse outro sentido, vai ser L dI dt, tá? Como a gente já sabe, e do lado direito você vai ter a tensão da fonte, tá? Com sinal positivo se a gente aplicar a LKT. Então o que a gente fez aqui foi aplicar a LKT ao laço do circuito. Se agora a gente derivar com relação ao tempo, a gente obtém, né, fica mais evidente que é uma equação diferencial de segunda ordem, né? A derivada do primeiro termo, com relação ao tempo, como R é uma constante, vai resultar nesse termo aqui, R dI dt. Tá? Então, a derivada da corrente no tempo. A derivada do último termo, do lado esquerdo, né, L dI dt, vai se tornar, como L é uma constante, L, a derivada de segunda ordem da corrente com relação ao tempo. E a derivada do termo do meio, aqui do lado esquerdo, 1 sobre C é uma constante, permanece lá. E a derivada da integral da corrente, assumindo que a corrente inicial em t igual a zero é nula, vai ser a própria corrente, né, I de t. Aqui está omitida a dependência no tempo, mas lógico, né, a corrente depende do tempo em todos esses termos. E daí a gente derivou o lado esquerdo, tem que derivar o lado direito também, então você vai ter a derivada da tensão da fonte no tempo, aqui do lado direito também. Tá? Por fim, dividindo essa equação por L para eliminar a constante, né, nesse termo que está multiplicando a derivada de segunda ordem, tá? Então dividindo tudo por L, você vai ter isso daqui. Tá? O L some do primeiro termo, né? Você vai ter R sobre L multiplicando a derivada primeira da corrente com relação ao tempo, 1 sobre LC vezes I nesse último termo do lado esquerdo e 1 sobre L multiplicando a função de forçamento aqui do lado direito. Então isso aqui vai acabar sendo a função de forçamento. Tá? E comparando com a equação que nós vimos anteriormente, né? A1 é igual a esse termo aqui, R sobre L, e A2, né, por comparação aqui, que vai ser o que vai estar multiplicando I nesse termo aqui, A2 vai ser igual a 1 sobre LC. Tá claro? Então você tem, né, uma equação claramente aqui de segunda ordem para a corrente no circuito RLC série. Para o circuito RLC paralelo, tá, onde os três elementos aqui, resistor, indutor e capacitor, estão em paralelo, e em paralelo com uma fonte de corrente, por exemplo, né? Você vai ter isso aqui. Note que é um circuito com um único par de nós, você vai ter uma única tensão entre esse par de nós, que vai ser o V aqui, V de T, tá? E aqui vai ser a grandeza, né? O X vai ser o V de T nesse caso aqui, ou pode ser, a gente pode tratar dessa forma. Então, como é um circuito com um único par de nós, a gente pode tratar ele utilizando a lei de Kirchhoff das correntes, tá? Nesse nó de cima aqui, por exemplo, né, se o nó de baixo aqui for o nó de referência, então corrente entrando é igual a corrente saindo, tá? A corrente da fonte, então, vai aparecer aqui do lado direito, tá? Ela está entrando no nó, então vamos tratar todas as outras correntes, né, como saindo aqui, colocá-las do lado esquerdo com sinal positivo, tá? A corrente pelo resistor, I que está passando pelo resistor R, vai ser V, né, a tensão entre o par de nós sobre R, pela lei de Ohm, então I de R é isso aqui. A corrente que vai passar pelo capacitor, tá, que está aqui à direita, né, vamos chamar de IC, ela vai ser CdV dt, tá, então sem segredo aqui, corrente do capacitor, e a corrente do indutor, IL, né, já está escrita ali, IL, vai ser isso aqui, né, 1 sobre L vezes a integral do tempo inicial até o tempo t da tensão
no circuito, que é a tensão sobre o indutor, dt. Tá? Então, vai ser isso daqui. Então, da mesma forma, se a gente derivar isso aqui, derivando todos os termos, né? A derivada do segundo termo, C é uma constante, então vai ficar C, derivada de segunda ordem da tensão no tempo, tá? Derivada do primeiro termo vai ficar 1 sobre R vezes dV dt. Derivando o último termo, você vai ter 1 sobre L vezes V, simplesmente, tá? E derivando a corrente, né, a fonte aqui, você vai ter a derivada de IS com relação ao tempo, tá? Da mesma forma, você pode, né, deixar isso com uma outra cara, dividindo por C, tá? Elimina a capacitância do primeiro termo aqui, e daí você vai ver que o A1 nessa equação aqui é 1 sobre RC, A2 ainda vai ser 1 sobre LC, igual no circuito anterior, tá? E a função de forçamento é essa daqui, tá? E notando agora, né, que o x de t aqui é a tensão nessa equação aqui. Portanto, nos circuitos com essa característica aí, dois elementos armazenadores de energia, você sempre recai numa equação desse tipo aqui, segunda ordem, uma função de forçamento, cuja solução geral terá de novo, né, essa forma aqui, ela vai ser a sobreposição, tá, de uma solução particular. Essa daqui é a solução em regime estacionário, mais uma solução complementar, você pode chamar de complementar, como o livro faz, né, solução natural, tem diferentes formas de tratar, mas é a solução da equação homogênea, quando você elimina a fonte aqui, elimina a função de forçamento e encontra soluções para a equação diferencial. Tá? De forma geral, se a função de forçamento for uma constante, então, como a gente disse, né, esse xb aqui, a solução particular, vai ser a solução em regime estacionário. Tá? Então, o valor da grandeza do circuito, da corrente ou tensão em regime, tá? Quando todos os transientes passaram. Então, vai ser uma constante que vai, para t tendendo ao infinito, a grandeza vai tender para isso. Só para citar, sem entrar muito a fundo aqui, se a gente analisar uma função degrau aqui num circuito de segunda ordem, tá? Então, de novo, né? Você imagina que você fechou uma chave do circuito e a tensão da fonte passou a ser aplicada a partir de t igual a zero, né? Ou a mesma coisa a partir de um outro tempo inicial. A resposta aqui pode ter caras diferentes. Então, nos circuitos de primeira ordem, o que a gente viu é que a resposta tendia ao valor final em regime estacionário exponencialmente, né? Ou seja, a função era 1 menos uma exponencial decrescente, uma exponencial com o expoente negativo, né? Mas, de qualquer forma, sem perda de generalidade, ela tendia exponencialmente. Aqui você pode ter coisas similares, tá? Mas você pode ter também respostas oscilatórias, tá? Então, a grandeza em questão, por exemplo, se for a corrente do circuito, ela pode tender para o valor em regime de maneira oscilatória, e a função que vai descrever aqui vai ser uma senoide ou cossenoide, de tal forma que a amplitude aqui da função oscilatória, né, ela vai decrescendo com o tempo até você tender, de fato, né, ao valor em regime estacionário. Então, esse valor aqui, que estaria aqui, a gente poderia chamar aqui de I permanente ou I de regime estacionário, tá? Vai ser o valor, esse cara aqui, tá? O I permanente vai ser o valor que as três funções, a função que está em verde e as funções que estão em vermelho e azul, elas vão tender para t igual a infinito, ou seja, em regime estacionário e em regime permanente. Tá? Então, esse vai ser o valor aqui, que seria, no caso, né, esse xb aqui, na equação para a solução aqui. Então, você sempre vai ter uma resposta que vai tender a um valor em regime estacionário para t tendendo ao infinito. Então, a partir de um certo tempo, as amplitudes dos transientes vão se tornar pequenas o suficiente, de tal forma que vai restar só o valor da grandeza, né, em regime estacionário em todos esses casos. Isso pode acontecer num tempo maior ou menor, se a gente olhar para as três funções aqui, né, mas sempre vai tender para o regime estacionário para t tendendo ao infinito, e você sempre vai ter isso. A diferença é que aqui você tem mais possibilidades, né? Você pode ter esse transiente aqui com um comportamento oscilatório, tá? Um comportamento também exponencial ou alguma coisa intermediária entre as duas, tá? E a gente vai analisar isso posteriormente. A forma, né, desse transitório vai depender da solução complementar, que por sua vez vai depender dos valores dos elementos do circuito, tá? Da resistência, da indutância, da capacitância e assim por diante, tá? Então, dependendo desses valores, você pode ter aqui diferentes respostas agora, porque se trata de um circuito de segunda ordem, você tem uma equação diferencial de segunda ordem. Então,
Então, como a gente disse, se a gente considerar que a função de forçamento f de t é uma constante A, pelo menos durante um intervalo de tempo, por exemplo, a partir de t igual a t0 ou t igual a 0, tá? Então, por exemplo, a tensão da fonte aqui Vs seria, ela é constante aqui a partir de t igual a 0, né? Nesse caso, a solução particular vai ter essa forma aqui, tá? Vai ser esse valor constante da função de forçamento dividido por A2, lembrando que A2 era o termo que estava multiplicando o último termo do lado esquerdo da equação diferencial. Ela tinha essa cara aqui, então d quadrado x dt quadrado mais A1, né, uma primeira constante multiplicando a derivada de primeira ordem, dx dt, mais A2 vezes x. Então esse cara aqui que eu estou me referindo. Isso aqui é igual à função de forçamento que a gente, bom, já podemos fazer isso aqui, né? E daí perceba, né, se é a solução particular e a gente está assumindo a priori que xp, solução particular, é uma constante, né? Vamos botar assim. Quando você deriva uma constante, tanto uma derivada de primeira ordem quanto de segunda ordem, vão resultar em zero. Tá? Então isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero. E daí que você vai ter isso, né? A2 vezes a solução particular é igual a A, de onde você tira isso daqui. Tá? Então, você vai ter isso daqui, né? A solução particular vai ser a função de forçamento constante aqui, dividido pelo A2, que é esse termo aqui que aparece multiplicando o xp. E daí, né, lembrando, só reforçando aqui, que isso daqui, por exemplo, né, se a grandeza que você estiver analisando for uma corrente do circuito, então nesse caso o xp vai ser IP, né, em regime estacionário, em permanente e tal. Aqui o P vem de particular, né, mas enfim, a mesma coisa. No gráfico aqui, né, da resposta do circuito, isso vai ser o valor, tá, para qual a função vai tender para ter tendendo ao infinito, né? Então, por exemplo, isso aqui seria o IP, né? Esse carinha aqui, tá? Então, por exemplo, se a gente analisar a função em vermelho, né? Você tem aqui mais ou menos, né, de t igual a zero até esse ponto aqui, vamos dizer, tá? Um transiente, né? Então, vamos falar aqui, transiente. E daqui em diante, você vê que a função em vermelho está praticamente constante nesse valor IP, né, o XP, correspondente a esse valor da solução particular, esse valor estacionário, esse valor permanente, tá? Então, vamos colocar aqui estado estacionário ou regime permanente, tá? Lembrando que a gente está tratando de excitações DC aqui ainda, tá? Só para não confundir, mas se aplica aqui estado estacionário DC, no caso. Em que a resposta não muda mais, né? Então você vai ter um valor DC constante a partir desse ponto aí para a corrente, para as grandezas do circuito. A partir desse ponto, o indutor se comporta como um curto-circuito, o capacitor como um circuito aberto, você pode aproximar para analisar o circuito. Bom, pessoal, como foi dito, a solução complementar, a resposta natural vai ser a solução da equação homogênea, né? Solução da equação diferencial onde o lado direito é igual a zero. A gente vai, por conveniência aqui, definir alguns novos parâmetros que vão ter significado físico e, então, portanto, redefinir essas constantes A1 e A2 em termos desses novos parâmetros. Tá? Então, a gente vai redefinir isso de tal forma que agora esse A1, tá? No lugar de A1 a gente vai usar esse termo aqui, A1 vai ser igual, né? 2 vezes o zeta grego, né? Essa letra aqui é o zeta, vezes o ômega zero, tá? E o A2 vai ser ômega zero ao quadrado. Então, A2 vai ser igual a ômega zero ao quadrado. Note que se ômega zero e o zeta são constantes, né? Você tem a mesma coisa agora, só que é novas constantes aí, tá? O ômega zero é a frequência natural, a frequência de ressonância natural do circuito, a frequência de ressonância não amortecida, né, porque para distinguir aí, mais para frente vai surgir uma outra frequência de ressonância amortecida. Então, ômega zero é a frequência natural, a frequência de ressonância.
E o zeta, a gente vai chamar de taxa constante ou fator de amortecimento. Tá? Fator de amortecimento ele vai ter a ver justamente com a dissipação de energia ou amortecimento no circuito. Aí a frequência de ressonância vai ter a ver com a frequência de oscilação, aí, quando houver oscilação do circuito. Tá? Então, são esses novos parâmetros, mas perceba, né, ainda é a mesma equação. Tá? A gente só está redefinindo aqui A1, né, 2 vezes zeta vezes ômega zero, A2, ômega zero ao quadrado. Agora, a gente sabe que a solução da equação homogênea, da equação diferencial de segunda ordem aí homogênea, ela tem essa cara aqui, né? Ou seja, uma exponencial com essa cara satisfaz a equação. A gente sabe isso porque a derivada da exponencial dá algo que tem a mesma cara, né, da exponencial multiplicada por uma constante. Então você vê que naturalmente isso é uma solução. Você pode derivar isso de outras formas, tal, mas isso é a solução da equação. Então a gente pode substituir, tá, essa solução da equação complementar aqui, né, equação homogênea, na própria equação. E a gente vai obter isso que está aqui embaixo. Né? Vamos só ver o passo intermediário aqui rapidamente. Né? A equação original era o quê? Né? Derivada de segunda ordem no tempo de x. A gente pode, nesse ponto aqui, já substituir pela forma geral da solução que a gente está assumindo. Né? K vezes e elevado a s vezes t, então uma exponencial, mais o A1, né, que agora a gente está chamando de 2 vezes o zeta vezes ômega zero vezes a derivada de primeira ordem, então dt de x, que de novo é k e elevado a s vezes t, mais, né, o A2, que é ômega zero ao quadrado nesse ponto, vezes o xc, né, que de novo é k vezes e elevado a st, e a equação homogênea, então, portanto, isso aqui é igual a zero. Tá? Quando a gente toma a derivada, né, desse cara aqui, o que vai acontecer é cair o s, simplesmente. Né? Não é isso? Então, você toma a derivada segunda, o s cai duas vezes. Então, você tem esse termo aqui, s ao quadrado, s vezes s, vezes o x original, que é k vezes e elevado a st. O segundo termo você tem lá a constante, né, que era uma 1, agora é 2 vezes zeta vezes ômega zero. Derivou, né, tomou uma derivada de primeira ordem aqui, vai cair um s, então, portanto, você tem esse carinha aqui, vezes o x original, o xc, que é k vezes e, né, elevado a st. Por fim, né, o último termo aqui do lado esquerdo é ômega zero ao quadrado, frequência de ressonância ao quadrado, vezes o próprio xc, né? xc, solução complementar. Então, ele aparece aqui. Tá? Note que todos os termos têm o xc, né? Então, k vezes e elevado a st aparece aqui e aqui. Então, a gente pode dividir por ele e eliminá-lo da equação. Tá? O zero dividido por uma constante aí vai dar zero também. Então, você vai ter isso daqui, tudo bem? Então, essa equação aqui, que a gente pode resolvê-la, né? A gente sabe como resolvê-la, dado que isso daqui é uma constante para um dado circuito, isso aqui também é uma constante, né? É uma equação que a gente pode resolver para encontrar o S, tá? E depois colocá-lo de volta nessa solução geral aí da equação diferencial de segunda ordem. Então, dado que a equação para S é uma equação de segundo grau, né, nessa forma aqui, A vezes x quadrado, sendo o A igual a 1, nesse caso, né, x igual a S, mais B vezes x, então B é 2 vezes zeta vezes ômega zero, mais C é igual a ômega zero ao quadrado, né, nessa comparação, igual a zero, tá, equação de segundo grau. A solução é essa daqui, né? Fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Tá? Então, substituindo as coisas, você obtém isso daqui. Tá? S é igual a menos b, né? Menos 2 vezes zeta vezes ômega zero, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, seria, né, esse termo aqui ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, vezes zeta ao quadrado vezes ômega zero ao quadrado. Então, isso aqui é o b ao quadrado, menos 4ac, né? A igual a 1, C igual a ômega zero ao quadrado, então menos 4 vezes ômega zero ao quadrado sobre 2 vezes 1, tá? Resulta nisso.
que, né, todos os termos do numerador aqui estão multiplicados por 2, dividindo por 2, tá, vai nos dar isso daqui. Tá? Então, essa é a equação final aqui para o S, na solução geral que a gente está assumindo, né, K E elevado a ST. Tá? Então, você vai ter S igual a isso aqui. Note que tem dois valores para S, é uma equação de segundo grau, né? Então você vai ter dois valores para S. Então, na verdade, você não vai ter só, né, até porque a equação original era uma equação de segunda ordem, hein, diferencial, você vai ter duas soluções. Tá? Então, você vai ter duas vezes isso daqui, na verdade, tá? Uma para cada valor de S, né? O S que você obtém com o sinal de mais aqui, e o S que você obtém com o sinal de menos aqui, a gente vai chamar de S1 e S2, mas a gente pode continuar a partir daqui, né, e daí agora sim a gente tem, né, uma equação aí para a solução geral mais bem definida em termos dos parâmetros da equação diferencial original, né, o zeta e o ômega zero ali.